Bitcom TV. Passa no seu smartphone. Alô você, bom dia! Estamos chegando para mais uma edição do nosso Sabe Caxias by Bitcom, manhã de terça-feira, hoje dia 19, mês de maio, ano de 2020. Estamos iniciando mais uma de nossas edições e ao meu lado sempre ele, Miguel Brambila. Seja bem-vindo, grande colega Miguel Brambila. Só para destacar, Miguel, trazer como destaque, empresa americana anuncia sucesso no desenvolvimento da vacina contra o coronavírus. Eu quero uma saudação especial na nosso início de programação de vossa pessoa e depois eu gostaria de uma observação com tudo isso. É cedo? É tardio? É promissor? Qual é o impacto que isso está trazendo aí no globo com esta notícia e essa informação? Bom dia, Miguel. Bom dia, Edinho Soares, bom dia a todos. Estamos novamente no ar, né? Como passa rápido o tempo mesmo em tempos de pandemia, não é? Estamos aí em mais um programa Sabe Caxias by Bitcom. É realmente a notícia do dia esperançosa, né? Tem uma temporalidade nisso, né? Mas nós vamos falar sobre isso também aqui neste programa, sempre com o apoio dessa galera toda que está conosco, os nossos apoiadores, patrocinadores e, claro, esse público seleto aqui de Sabe Caxias by Bitcom. Edinho Soares, bom dia. Bom dia, meu irmão. Que prazer imenso nós estarmos mais uma vez tendo essa oportunidade de estar dividindo, né, esse espaço e dividindo também, né, essa oportunidade. Você é nosso convidado a partir de agora, estar também comentando em nossas redes, estar fazendo o seu comentário e também estar, né, participando junto com a nossa programação. Houve também, agora há pouco, instantes atrás, Miguel Brambila, mais um registro de um óbito na cidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul, então, ocorreu o fato na madrugada, eleva-se para 3 casos relacionados de óbito em nossa cidade de Caxias do Sul. Atualizando mais informações da cidade, também há uma manifestação por parte do SAMAI referente à coloração da água. A estiagem fez com que o nível da barragem maestra baixasse além, né, de um limite razoável para que não mexesse com o lodo no fundo aí da barragem. Então o lodo desse fundo agitou, se mexeu e isso influenciou na coloração da água. As equipes do SAMAI dizem que está 100% com a qualidade da água, mas já anuncia medidas preventivas, o remanejo, né, de águas vindas de outras represas, a exemplo do Faxinal e Marrecas, e o serviço de manutenção e limpeza que será realizado nos próximos dias em todos os serviços, em toda a extensão de adutoras e, claro, também poço de decantação e na estação Celeste Gobato, que faz aí a purificação desta água para torná-la potável, né, à população. Essas são algumas informações que a gente traz em destaque aqui da cidade de Caxias do Sul e, claro, também destacando aí os números para o Covid-19 no estado do Rio Grande do Sul, 152 casos. Caso as pessoas não estejam atualizadas, nós estamos já contabilizando mais esse óbito registrado aqui em Caxias do Sul e os números a nível Brasil elevam nós, não ao número de óbitos, mas ao número de contaminados por Covid-19 à terceira posição no ranking no planeta Terra. Estamos apenas atrás dos Estados Unidos, aí, alguns outros países, algumas outras potências. Está crescendo, né? Está crescendo. Podemos dizer que dos países mais pobres, o Brasil é o primeiro da lista aí, Miguel. É verdade, devido a tudo aquilo que nós temos falado, Edinho, na questão, aí sim, né, eu concordo, outro dia eu fiz uma comparação com outro número, mas você está perfeito nessa questão, somos o terceiro realmente, terceiro ou segundo, você falou, né? Agora é o terceiro ou segundo? É o terceiro em número de pessoas contaminadas, né? E sexto, o número de óbitos. É verdade, né? Devido ao fato de nós estarmos com uma liderança nacional contra a pandemia, né? E pregando aí o liberou geral, né? Ainda ganhando destaque tudo aquilo que nós falamos. Caxias está de parabéns, é um senhor de 74 anos, né? Estava acompanhando aqui que foi a óbito nesta madrugada, tinha algumas comorbidades, mas veja que nós estamos ainda chegando à questão do frio, que precisa, aliás, né? Que é necessário que chova e faça frio, e tudo isso nós estamos aguardando com uma certa ansiedade até para a questão dos nossos mananciais. Mas nós vamos chegar ao primeiro, é certo, né? Não precisa ser nenhum tipo de analista para isso, devido ao fato desta nossa realidade totalmente distorcida qual estamos vivendo, Edinho. Eu gostaria que tu fizesse uma avaliação
ontem, né, o ministro interino da Saúde já sinaliza protocolos para que o presidente Jair Bolsonaro possa viabilizar a cloroquina, né? Eu falei cloroquina ontem, é cloroquina, nomezinho difícil de se dizer, mas a gente vai aprender. Tem dia, ainda vamos ter mais alguns dias para falar sobre isso, para viabilizar dentro da rede, da rede do SUS, dentro dos critérios que o Jair Bolsonaro quer. O que a gente pode dizer sobre isso? Eu acho que isso vai gerar sérios problemas, né? Você não pode receitar por decreto. Primeiro que, inclusive, né, esse ministro interino da Saúde falou totalmente aquilo que deveria ser o ideal na Organização Mundial de Saúde e que não está sendo cumprido no Brasil, né? O Brasil tem, assim, nós estamos vivendo aquela... Você imagina aquela família que já foi rica e que faliu. Mas para a sociedade ela continua sendo rica e mantendo a pose. Mantém a pose, né? Um status que não se perde socialmente, mas economicamente já não vale mais. E em termos de saúde é a mesma coisa, né? O ministro falou que há uma coordenação nacional, falou em inglês, inclusive, lendo, né? Aí os protocolos estão sendo cumpridos, né? Numa videoconferência com a Organização Mundial de Saúde, e o que não é nada disso, né? A gente sabe a realidade interna do país. Então, nessa questão da hidroxicloroquina, né? Ou da cloroquina, né? Quando aparecerem no futuro as cloroquinas da Silva, cloroquinas né? E aí a gente vai, inclusive, achar engraçado, mas, na verdade, não se pode governar por decreto. Eu estive pesquisando um pouco das questões aí, das contraindicações, e não são poucas, né? Sim. Nem quero falar do Mandetta. O Mandetta, né, agora, claro, ele vai fazer o mesmo discurso de oposição para ganhar o espaço que ele ganhava no Ministério da Saúde. Ele estava certo, mas aquela história toda que nós já analisamos muitas vezes da questão política. Vários candidatos, né, estão aí se colocando à disposição do presidente Jair Bolsonaro, que terá que assumir os riscos, né? E se for um médico, muito mais, porque isso pode ser depois, num segundo momento, e não creio que ele não esteja pensando nisso, né? Porque se, por exemplo, pessoas entrarem em tratamento com a cloroquina e tiverem problemas comprovados com relação a isso, não precisa ser um jurista muito experimentado para processar o Estado, né, Edinho? E será que depois, né, mais à frente, fazendo um imaginário, criando aqui um imaginário da história, será que viria a público, né? Assim como fez ontem o Fernando Collor, depois de 30 anos, e pediria desculpas à sociedade brasileira, se caso tenha esse problema, porque o Collor ontem veio pedir desculpas formalmente à sociedade brasileira por ter bloqueado a poupança, né? Um ato que ocorreu depois de praticamente 30 anos depois, alegando-se que acreditava ele, dentro da sua maturidade para o momento, que era o melhor para o Brasil. Claro que a gente não quer desvirtuar e conduzir o assunto para esse ponto, mas possivelmente essas decisões de agora poderão deixar rupturas que logo depois dos passares dos anos terão as suas chagas e suas interpretações na nossa rica sociedade brasileira, né? No sentido de riqueza de história, a história de se guardar esses momentos históricos, né? Bom, eu acho que a desculpa sempre é bem-vinda desde que ela seja sincera, né? Eu acho que o ser humano, eu sou um evolucionista, sou reencarnacionista, eu acredito na redenção do ser humano. Não sou um nihilista que acha que a humanidade está perdida. Eu acho que nós não estamos perdidos como humanidade. Nós temos aí temporalidades. Só que eu parto do princípio que esse é um primeiro momento, né? O Collor é um senador da República, é um político, e, portanto, né, ele tem muitas coisas sobre a sua governabilidade. Eu acho que qualquer político deve saber isso, qualquer pessoa pública que passe a ter responsabilidades, assim como um pai tem a necessidade de dar exemplo sobre o comportamento dos seus filhos, porque vai influenciar na sua conduta como cidadão, e haverá uma corresponsabilidade. Muitas pessoas se suicidaram naquela época, muitas pessoas, né, tiveram vários problemas, né, pessoas para
relembrar as pessoas que viveram nesta época, foi em 92, por aí, onde a Zélia Cardoso de Mello, né, inclusive, acabou fazendo o bloqueio da poupança. Então, tudo bem, ele pode até ter se arrependido como cidadão, agora então que ele passe a usar o poder que ele ainda tem para colaborar com a sociedade, não apenas no discurso, né? Mas porque assim, você sabe que os gregos têm um princípio, quem te feriu há de curar-te. Inclusive, acho que o Lula também pode um dia pedir desculpa, desde que ele devolva o dinheiro que foi desviado, né? Desde que apareçam aí as questões, né? Todo mundo tem direito, afinal de contas, nós não somos a favor da pena de morte, não, no Brasil, somos a favor da ressocialização, tanto para o criminoso de colarinho branco, né? No meu caso aqui é amarelo, então, né, por enquanto eu estou livre, não sou político, né, Edinho? Mas também para o cidadão, como diz, né, entre aspas, né, o ladrão de galinhas, né, que eu acho que é pejorativo quem rouba galinha porque está com fome, né? Pior, a minha avó sempre dizia, né, que vergonha é roubar e não poder carregar, né, Edinho? Miguel, eu gostaria também de uma avaliação, vai ter uma conversa com o presidente falando com os governadores. E já ficou muito escancarado nesses últimos dias que, além de governadores, há posicionamentos e disputas políticas em jogo dentro do cenário. E claro que a busca é a corrida à presidência em 2022. E o Bolsonaro vai conversar hoje, vai conversar com os governadores, vai fazer tratativas, videoconferência. O que a gente pode fazer de avaliação? Você pode fazer da sua avaliação, do ponto onde você encontra, sobre os possíveis andamentos desse encontro e quais serão as dificuldades entre governadores na conversa com o presidente na conversa com os governadores e, se possível também, olha a missão, é muita pergunta, né? Mostrar como é que está o trabalho, como é que você tem acompanhado o trabalho desses governadores. Exemplo, diz que Santa Catarina está difícil a relação, está bem difícil agora com essa questão da compra desses aparelhos para poder fazer as justificativas. Diz que tem gente que está pedindo exoneração dos seus cargos agora, correndo às pressas porque não quer assinar sobre a compra rápida, né, muito rápida desses equipamentos, mostrou ser inviável. Tem situações que estão acontecendo, exemplo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem a questão dos respiradores que tiveram que retornar. Tem muitas coisas no plano de fundo, né, acontecendo nos estados e também essa ruptura entre ordens do governo que não são cumpridas, decretos que não são respeitados. Como é que tu avaliaria esse cenário como de uma forma mais abrangente? Sim, Edinho. O governador de São Paulo, né, o Dória, nessa questão da hidroxicloroquina, como nós comentávamos e que faz parte dessa mesma questão, já anunciou, e ele mesmo também disse que não aceitaria, né, um receituário por decreto. Portanto, você veja bem que mesmo que eu imponha a liberação da hidroxicloroquina, enxurrada, né, de problemas que isso pode dar. Inclusive, né, muita gente vai ganhar dinheiro posteriormente com isso. Nós vivemos aí num sistema jurídico ainda inseguro, mas você vê aí, é bem fácil a gente analisar com países mais desenvolvidos, como nos Estados Unidos. Se você cai num banco, você pode processar o banco porque o piso estava liso, né? Se você fura o pneu na rua e você se atrasa para o trabalho e perde o emprego, você pode processar o Estado porque havia um buraco na rua. No Brasil nós não amadurecemos para isso, mas esses direitos também existem. Então, nessa reunião de governadores, é certo, creio que se o Bolsonaro for, não creio, né, que ele tenha mudado a sua posição, não, mas às vezes ele tem um comportamento imprevisível, né? Às vezes ele está calmo, às vezes não está. O seu principal embate é com o Dória, né? Que é onde é o maior colégio eleitoral do Brasil e é onde é o epicentro. Aliás, já temos mais mortos em São Paulo do que na China. Então você veja bem que a coisa é bem complicada no Brasil. Ali é o principal embate. Espera-se isso. A reunião é uma videoconferência, então não tem como ser secreta. Ali a principal questão é essa. Mas, porém, com relação à administração da pandemia, eu acho que nós estamos ainda com um relativo controle, porque não temos um controle, graças aos governadores, com destaque, como tenho dito, ao Eduardo Leite, e aqui também em Caxias do Sul. Né? Até comentávamos, né? Encontrei o Ivan ontem passando, enquanto eu estava fazendo um trabalho, eu estava de automóvel, estava a pé, passou na minha frente, eu o reconheci de máscara, né? Nosso colega o Ivan Sgaraboto, mas o trânsito cheio de gente na rua. Porto Alegre, que está também de parabéns, entre aspas, né? Vai abrir aí a questão dos restaurantes, a cultura está com muitas dificuldades, bares, etc., né? Então tudo isso
reflete, Edinho, eu vou te passar, na questão nacional. O Bolsonaro perdeu a autoridade moral no controle da pandemia e eu acho que vai ser muito difícil ele recuperar com esta teimosia na questão da hidroxicloroquina. Nós vamos falar daqui a pouco da vacina e antes do final do programa, que está sendo desenvolvido, que é notícia, né? Mas nós temos que colocar também, e também na questão de um possível remédio que esteja baseado também nisso aí, Edinho. E o que chama a atenção no que você falou também, né? Nós temos que abrir essa janela e fazer essa autopergunta. Apesar de todas as dificuldades que estamos enfrentando nesse país, o que nós estamos falando, será que nós estamos com um plano assertivo? Será que o nosso plano ainda não é assertivo? Será que estamos melhorando? Será que o vírus está nos dando uma oportunidade? Tem muitos questionamentos que ainda não temos as respostas, né? Eu digo em relação realmente ao entendimento da gravidade que nós estamos levando, por todas essas disputas que estão ocorrendo nesse plano de fundo, quanto isso já prejudicou, já trouxe entraves, ou quanto talvez isso foi benéfico, porque a democracia também gera pensamentos e gera correntes, e tudo isso faz parte do senso democrático, mas o que nós podemos talvez chegar como conclusão, somente o tempo vai dizer, né, Miguel? Somente o tempo vai dizer a gravidade que tivemos, o peso econômico que isso vai nos trazer, se acertamos ou se erramos, se perdemos mais do que recuperamos, e a história vai narrar isso, talvez como vai trazer como pessoas como heróis e vai colocar pessoas como vilões. Vai ser uma virada de mesa, como está sendo, muito grande, né? Mas vem mostrar mais uma vez, acredito eu, Miguel, a força pujante do nosso povo como sociedade, né? Nós poderíamos ter entrado num caos social criado pelo próprio humano e não atender os chamados, a não dar atenção, se revoltar, né? Ir para as ruas. Nós temos ainda, acho que, centrado nesse sentido. Eu não sei se você conseguiu compreender essa linha de raciocínio. Sim. Porque, na verdade, não só no Brasil, Edinho, né? Poucas pessoas não compreenderam a questão da pandemia. Mesmo que seja uma mutação induzida, não uma criação, porque o ser humano não tem como criar a vida que se replique. Essa não é uma possibilidade humana, é uma possibilidade divina, é Deus que criou a vida. Portanto, nós podemos sim interferir na vida através, né, assim como aconteceu em Chernobyl, quando vazou a irradiação e houveram mutações genéticas gerando aí, assim como nos anos 70, um remédio não autorizado pelas pesquisas né, gerou aí um anticoncepcional, né, os filhos da talidomida, que geraram depois pensões para o Estado por longos anos, porque eu já falei sobre isso, que nasceram pessoas aí com problemas genéticos. Então, poucas pessoas não entenderam isso. A história do campo minado, o campo está minado, alguém o minou, tudo bem. Mas até que isso seja resolvido, as minas estão ali, podem explodir. Então, veja que na Índia, mais de 1 bilhão de pessoas foram induzidas ao confinamento, né, ao isolamento. Então, nós somos pacíficos, sim, é um povo bom, o brasileiro. Você veja que não houve, assim, além dos protestos da democracia da imprensa, que ouviu a população, ao contrário, né, do que o nosso presidente faz, porque não foi nos hospitais, não foi nas UBSs, não foi na fila da Caixa Econômica, não foi nas filas do Cine, porque ele quer culpar os outros, quer culpar, na verdade ele quer dizer, não fui eu que declarei, né, o isolamento social, portanto eu não tenho nada a ver com isso, o problema é de quem, isso é que ele passa como mensagem. Mas as pessoas não fazem quebradeiras, você veja que se o povo se revoltasse, não, né? O exército teria que ir para as ruas com tanques de guerra. Então nós somos pacíficos e poucas pessoas não compreenderam que nós vamos conviver com um vírus fatal até o momento que tivermos aí a resposta como uma e aí tem toda a questão que nós podemos entrar, Edinho, que para poder analisar, e também o remédio. Então isso tudo faz parte da questão da necessidade de nos auto-observarmos de uma maneira mais positiva. É necessário que tenhamos a democracia, sim, eu acho que é direito que as pessoas defendam a democracia. Inclusive no uso da hidroxicloroquina, naquela questão, usa um termo, né? Em Porto Alegre, por exemplo, está se apelando na questão de liberar um pouco mais a vida noturna, de bares ou de restaurantes, que não tem o Estado o poder de fiscalização, a responsabilidade social
É uma questão de autogoverno que precisamos avançar também para chegarmos a um grau de civilização maior, Edinho. Miguel Brambila, há informações no plano de fundo, ainda não oficiais, mas fora das esferas oficiais, fontes que vão passando para as outras fontes, as informações vão crescendo o corpo. Mas diz que nesses próximos dias, já era para ter acontecido na realidade esse encontro, mas ainda não ocorreu. Mas diz que nos próximos dias haverá um novo entendimento quanto à questão das aulas. Já era para ter ocorrido esse encontro, mas diz que vai ocorrer aí mais próximo à quinzena, né? Mais próximo ao fechamento dessa quinzena, que trará já uma sinalização de uma possível abertura escalonada de volta às aulas, que vai trazer entendimento também depois do Estado para os municípios e assim sucessivamente. Voltar às aulas dentro desse semestre ou, quem sabe, posteriormente ao segundo semestre, é seguro, é viável no período que nós estamos vivendo? Eu acho, Edinho, que nós temos que garantir o direito de igualdade social, em primeiro lugar. Você pode, por exemplo, numa escola particular, com instalações melhores, ou com aula digital, criar aí um privilégio social e aumentar aí o distanciamento social. Isso não é certo. Então não é justo, por exemplo, liberar as aulas para escolas privadas e a escola pública ter problemas com isso. O governo do estado está pensando em fazer aí para as escolas estaduais, levar ônibus com Wi-Fi nos lugares periféricos para tentar aproximar essa questão digital de pessoas que não têm acesso à internet. A questão é que muitas pessoas também não terão um celular com aplicativo para isso, então gera-se um outro problema. Você veja que surgiu aí muitos escancaradamente a questão, né, do filtro social que nós temos que resolver no Brasil com uma educação, e aí eu lembro o Leonel Brizola, né, no seu CIEPS, a questão de igualdades sociais para todos. Então não é justo, né? Eu acho que se autorizar para escolas públicas ou privadas deve ser de um grau de consciência acima, por exemplo, dos 14 ou 15 anos, aonde haja já uma responsabilidade. A pessoa mais adiante já vai poder votar, já vai poder ter uma carteira de motorista, muitos estão se preparando para o vestibular ou para as provas do Enem, com um distanciamento social controlado, como está se fazendo na Alemanha, né? Isso tudo bem, mas os menores, as crianças, algumas terão consciência, outras não, elas vão correr, elas vão se abraçar, elas vão brincar, e isso pode ser que elas não sejam do grupo de risco, mas elas têm familiares, né? E elas vão levar o vírus para dentro de casa daí. Então, eu acho que é muito precipitado. E há também uma dificuldade muito grande que está acontecendo em Caxias do Sul. Muitos pais estão questionando, estão reclamando que não estão conseguindo impressão, não conseguem também auxiliar seus filhos. Estão muito chateados com isso porque não estão conseguindo, né, conciliar as tarefas dos seus filhos dentro do meio do lar. Claro que é um grupo minoritário, mas é algo que chama a atenção também da necessidade de amparo. E os professores, né, tentando fazer de todos os entremeios para poder auxiliar, dizendo que a escola é o local de busca, mas mesmo assim ainda tem um percentual de pais, né, uma porcentagem aí de pais que estão insatisfeitos com esse modelo aqui em Caxias do Sul. Sim, também tendo o mínimo de acesso, ou algum familiar, algum vizinho, não seria tão difícil assim mandar o material por e-mail, né? Aí eu acho que, só que, claro, você precisa, por exemplo, para um celular que tem acesso a um aplicativo, a um e-mail, não custa menos que... Claro, tem roubo de celular, e aí é uma questão de mercado negro, mas se você for comprar um celular usado e que tem acesso aos aplicativos que funcionam, você vai ter que investir também 300, 400 reais, que as pessoas não têm nem dinheiro para comer nesse momento e vão ter que ter uma internet em casa. Então realmente, eu acho que esse ano vai acabar sendo anulado o ano letivo para algumas, né, porque... Eu já disse, a minha filha de 11 anos, que está fazendo o isolamento à risca, né, porque vejo que outras pessoas vão em parques, em vários, né, nós não. Ela não sai de casa, né, nem no mercado. Ela só, quando nós vamos dar uma volta, ela fica dentro do carro. Então, quer dizer, é uma injustiça, por exemplo, né, ela ter que correr o risco de ser contaminada, ela, e trazer contaminação para dentro de casa. Então, nós temos que cuidar disso. Edinho, nós temos pouco tempo para falar ainda, eu acho, sobre a questão da vacina. Vamos dar notícia. Com certeza. Né? Nós falamos da atualização aqui já. A farmacêutica americana, vou botar o link aqui no celular, que daí é meu companheiro aqui que me ajuda. Vacina para o Covid-19 tem bons resultados em primeira fase de testes, né? A farmacêutica americana Moderna anunciou nesta segunda-feira que sua vacina experimental para a Covid-19 tem apresentado bons resultados e se mostrado geralmente segura nesta primeira etapa de testes
clínicos. A vacina, aí tem o nome científico aqui, mRNA 1273, foi a primeira a ser testada clinicamente em seres humanos nos Estados Unidos. Dados preliminares mostram que a vacina produziu bons níveis de anticorpos, semelhantes aos dos anticorpos produzidos pelo organismo de pessoas infectadas nos 8 participantes da primeira fase dos testes. A segunda etapa deve ter início em breve, segundo a companhia. Já a terceira fase deve começar em julho. Ainda temos, ou seja, um grande caminho pela frente. A notícia positiva sobre os testes com a vacina fez com que as ações da Moderna no mercado futuro subissem 35%. Há uma questão que eu vou te passar também para a tua análise, Edinho, mas aí a gente faz, ainda temos uns 5 minutos, acredito, de programa. Vai demorar um ano ainda, e tanto, né? São os primeiros testes. Descobriram-se, por exemplo, né, os resultados positivos e a vacina foi aprovada pelo FDA, né, que é a federação que administra, né, as drogas, né, nos Estados Unidos, que seria similar à Anvisa no Brasil, que é altamente rigorosa. Quem vai produzir, como vai produzir e quando vai produzir. 8 bilhões de vacinas para o mundo, como será comercializada, como não será. Então, e veja que os testes ainda vão para julho. Então, nós temos, são os primeiros testes positivos. Eles descobriram um grau de imunidade igual a pacientes curados para os vacinados. É positivo, é bom, como dissemos, vai ter resposta para isso. Mas ainda teremos que conviver com estas questões de cuidados sanitários por um longo tempo, Edinho. E uma coisa que chama atenção, Miguel Brambila, que toda a vacina, né, ela careceria de mais ou menos alguns bons anos para se compreender na integralidade os efeitos colaterais que podem surgir, né, com os próprios passar dos anos. Mas vamos torcer que dê tudo certo, né, com essas pesquisas e que venha o mais rápido possível, né, uma solução para isso aí. E seria, né, de ordem mundial, uma grande resposta ser dada pela humanidade em tão curto espaço de tempo. Porque a gente vê que há outras pandemias que nem sequer ainda há soluções, há vacinas. Nós podemos usar o exemplo da AIDS, né? É verdade. O H1N1 é uma mutação do vírus da peste negra, da gripe espanhola. Ele depois ressurgiu, né? Então, quer dizer, não temos ainda muitas respostas, só que são vírus menos letais. E, por exemplo, o ebola, ele é destrutivo, mas ele não é tão rápido quanto a contaminação aí do coronavírus 19. Que o pessoal, por exemplo, coloca um remédio para cachorro, coronavírus, lá de 2020, mas nós temos que entender que esse é o coronavírus 19. Ou seja, ela é uma mutação de outras gripes que também tiveram o mesmo nome, da mesma espécie de micro-organismo, que é o coronavírus. Mas a notícia é positiva. Apesar da demora, do tempo de demora, nós temos que nos apegar ao positivo, a humanidade não vai acabar, e depois disso, considerando também a questão científica, este processo de avanço na questão de pesquisas precisa passar aí por um incentivo mais acelerado para que as respostas sejam mais rápidas ao surgimento de outros tipos de pandemias, né, Edinho? Quanto aos prejuízos econômicos que isso vai ter, é uma questão de humanidade, né? Nós vivemos a maior crise mundial desde a Segunda Guerra Mundial, a quebra da Bolsa de 1929 também, a Segunda Guerra Mundial que bombardeou toda a Europa. Nós vamos nos reconstruir, nós vamos colocar em dia aí as questões mais cedo ou mais tarde, mas, né, como dizem os antigos, o importante é ter saúde. Como é que você vai, né, sem saúde, trabalhar, conquistar algum progresso, se relacionar com as pessoas? É uma questão, parece que óbvia, né, na escala de valores, né, Edinho? E a humanidade, sem sombra de dúvida, vai ser, mais uma vez, triunfante e vencedora. Miguel Brambila, estamos chegando ao término da nossa programação. Um abraço para o Mauro Noé Lopes, que sempre está nos acompanhando, fãzão de toda a programação da Bitcom TV, e também deixa um espaço aí para suas considerações finais. Ok, muito obrigado, Mauro, sempre pela sua presença, outras pessoas também que estão conosco aí, né? É um prazer sempre estar conosco. Eu gostaria só de citar, Edinho, que vai chover a partir das segundas previsões, a partir de amanhã, e bastante, com frio. Então nós temos que, primeiramente, tomar os cuidados com a saúde e agradecer porque esta chuva é necessária, né? Verdade. Mas mesmo que chova uma semana inteira, não é o momento, como nós temos dito, de lavar-se carro, de lavar-se calçadas, né? De molhar jardins, né? Esta água é sagrada e nós temos que entender que nós precisamos dela para a terra, para as plantas, para o próprio consumo, né? E, portanto, vamos acreditar que também
essa estiagem, né, prolongada que nós estamos sofrendo aqui no Rio Grande do Sul vai passar, meu querido. Ok. Assim nós encerramos então mais uma edição do Sabe Caxias by Bitcom. Retornaremos em nova edição amanhã, quarta-feira, metade da semana já, meu Deus do céu, né? Dia 20, marca também aí já um dia, né? Que vai cada vez mais nos encaminhando para o final do mês de maio. Nós estamos já chegando também com a conclusão do mês de maio, indo para o mês, né? Que findaria o primeiro semestre do ano de 2020. Fiquem ligados na Bitcom TV, meio-dia e 15, nós retornaremos com a jornalista Melissa Bueno conduzindo o Bitcom meio-dia. Assim encerramos. Abraço para você, muito obrigado pela sua companhia. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.